Ok. Então, temos essas, fazendo como uma classificação, podemos dizer que temos, primeiro, a fase de pré, a fase já de entrada, a fase de trabalho e a fase do fechamento, ao igual que o ciclo de contato. A gente fala em pré-contato, né? Em começo o movimento, um contato que seria o núcleo do trabalho, né? E um afastamento, retirada, e um pós-contato. A ideia é que esse ciclo se repete em cada sessão, em cada encontro, em cada workshop. A gente tem que ter em conta esse processo de contato. Sabendo que o tempo todo a gente está fazendo múltiplos contatos simultâneos, não é que só uma conexão com uma única coisa, né? Senão que temos sempre. Bom, TDAH, por exemplo, tem miles de gestaltes funcionando ao mesmo tempo e outras pessoas temos dezenas só, né? Mas geralmente temos também a conta da luz, a campainha que toca, o cachorro que está latindo, esquecer de comprar comida, e aí estamos com muitas, só que colocamos a figura. Aí o fenômeno figura a fundo nos permite lidar com uma situação como foco, que não quer dizer que o resto apagou completamente e é uma tela branca e só tem uma figurinha aí clarinhamente destacada do fundo, né? Diferenciada do fundo, né? Então, tenhamos colocado aquilo de a entrada dentro de um workshop, por exemplo, que é mais estruturado, né? A gente tem uma estrutura que vai configurar antes do workshop, vamos pensar, e vamos pensar numa estrutura, e se já somos experientes, vamos pensar em alternativas também, né? Para ter muitos recursos à mão. Por exemplo, se eu chego e eu tenho pensado uma por exemplo, eu tenho pensado fazer um workshop onde tem movimento e dança no começo, um aquecimento com movimento corporal. E aí chegam duas pessoas com mobilidade limitada. A sala tem muita cadeira e não dá para fazer muito movimento. E chegaram mais pessoas do que esperava. Aí eu tenho que começar a refazer a estratégia, né? Porque não vai dar para fazer aquilo que eu pensei. Né? Por exemplo, eu pensei que iam caminhar em um momento, correr em outro momento, caminhar de novo e ficar parados para tomar consciência, sei lá, das mudanças do ritmo. E não posso, a sala não permite. Então, eu tenho que ter sempre plano B. O plano B é para minha tranquilidade, não é que eu vou fazer direto, porque talvez eu faça um plano C ou um J, né? Porque acabo vendo em sintonia com o grupo que é melhor fazer outra coisa. E sempre a gente tem que estar aberto a trabalhar com aquilo que se apresenta. E às vezes o workshop acaba sendo outro workshop diferente daquele que eu planejei. Por que isso? Porque o grupo é um sistema humano dinâmico. Então, ele não é um sistema fixo que vai responder sempre da mesma forma. Então, o grupo, não posso antecipar a resposta do grupo até que eu faço o experimento. Para saber o resultado que vai dar um sistema complexo depois de um estímulo, a única maneira que existe na ciência da complexidade é fazer o que se chama o ensaio. Eu tenho que testar isso no campo concreto. Aí eu dou isso, e a gente vai registrando diferentes respostas. Dentro dessas respostas, vamos ter respostas mais frequentes, né? Mais típicas. Mas não quer dizer que, igualmente, fazendo o mesmo, eu vou sempre chegar no mesmo resultado. Sistemas biológicos têm uma impredicibilidade, uma capacidade de mudança, que é parte da evolução, né? Que faz eles impredecíveis a priori, não? Como não posso garantir que o resultado será esse. É como dizer, bom, na primeira entrevista, quanto vai demorar a minha terapia?
Bom, vamos ver quanto do que a gente trabalha você consegue processar, qual é o teu ritmo, né? Porque é como dizer, eu vejo todos os cavalos antes da carreira e eu digo qual vai ganhar. Bom, eu posso dizer, fisicamente, aquele grandão é mais forte, é muito possível que ele consiga aguentar toda a carreira, mas até que não esteja na pista correndo, eu não sei. Tem um ditado aqui na Argentina que diz: na pista você vê os pingos, que quer dizer, os cavalos você tem que ver eles correndo. Antes disso, você não pode antecipar nada. Então, quando alguém me diz quanto tempo vai demorar, aí eu falo, na pista se vê uns pingos, até que a gente não esteja correndo, eu não sei qual é o teu ritmo. E quando vai ficar parado, né? Parado, como fazer uma birra, fazer uma resistência, não querer continuar. Então, a gente tem que considerar que existe um planejamento e depois está a realidade, né? Básico. Aprendemos a tolerar a frustração, né? Isso não é da psicologia, é isso bem anterior, né? Papai, mamãe, né? E tudo isso, não, sorvete não, né? Bom, assim que a gente vai entrar no workshop, tem essa possibilidade, mas só para colocar os pontos básicos que a gente tinha, a fase de entrada, que é pré-aquecimento, seria tudo enquadramento, por exemplo, horário, o lugar, o que é permitido fazer, o que não é permitido fazer, se vamos ter intervalo, desliguem os celulares, o sigilo do trabalho, né, que não deve ser compartilhado com pessoas de fora. Sim, as regras, né? O lugar, a modalidade e as regras. Depois, esse seria um aquecimento inespecífico, porque não estamos entrando no tema, ok? Do trabalho. Aí anunciamos o tema que vamos trabalhar. Possivelmente, numa divulgação prévia, a gente já colocou o tema. Então, cada um traz uma ideia do que, por que é que está aí. Então, aí vamos passando do inespecífico para específico, abrindo a questão do tema. Aí vamos entrando no trabalho concreto que a gente vai fazer. E esse seria o aquecimento específico. Aí eu vou começar a ver, por exemplo, o que traz o tema para cada um, quais são as expectativas, mas já quando eu estou chamando o tema, eu já estou entrando em contato. É um pré-contato, mas eu já estou vendo uma direção. Agora, aqui é interessante porque no grupo, mesmo que o tema é um, vai ser diferente para cada um. Por exemplo, vamos trabalhar o luto. Então, luto para mim poderia ser a perda do meu trabalho, a mudança, a perda da casa, né? Ou pode ser, por exemplo, a morte de alguma pessoa, ou pode ser uma ruptura emocional, afetiva, né? Do casamento. Então, o processo de luto pode não sempre estar só ligado à morte. Poderíamos dizer que está ligado às mortes, né? Há outras mortes também, mortes de uma etapa da minha vida, de um tempo, de um lugar, de um trabalho, de uma função. Então, para cada um vai ter diferentes vias, e isso faz com que o grupo tenha um poder especial. Por quê? Porque quando eu falo luto, geralmente eu estou na minha caixinha do que eu entendo. Bom, o que associa cada um com a questão do luto? E alguns vão dizer luto, bom, tristeza, perda, morte, velório, sei lá. Cada um vai associar com coisas diferentes. Nessa associação diferenciada, né, é que se vão abrindo novas formas de pensar o luto para cada um. Porque alguém vai dizer transformação e alguém estava só na perda, não tinha pensado na transformação. Mas a perda supõe uma transformação, porque você tem uma gestalt constituída,
que você chama Minha Vida, com determinados elementos, e você tira um, e essa totalidade se tem que transformar, se vai reorganizar. Vimos nos sistemas a auto-organização sistêmica. Então, o sistema se vai auto-organizar de uma forma nova. Então, isso é uma transformação. Por exemplo, quando eu fui demitido da empresa de computação que eu trabalhava aos 21 anos, eu estava estudando engenharia. Então, me demitiram e, nesse momento, eu disse, bom, se eu queria mudar, esse é o momento. Porque esse futuro que eu tinha nessa empresa de computação, ela foi vendida, comprada por outra empresa, eu tinha era pouco antigo. Nas leis argentinas, você tem que pagar muito se você demite uma pessoa que é muito antiga na empresa, né? Então, eu estava fora. Questão, essa é uma perda, mas também é uma oportunidade disso. Não? Então, vou ir para a psicologia, né? E sair da engenharia para a psicologia. Então, esse luto abriu possibilidades. Para outras pessoas, as possibilidades ainda não estão visíveis. Mas quando eu coloco isso no grupo, talvez outro comece a dizer, oh, eu pensei que é só perda, eu estava focado, fazendo figura a parte da perda, mas não o espaço disponível que a gente vai ter depois. Depois, bom, cada um irá trabalhar o processo de luto, né, como no workshop, como pode, como achar como estudou, como dentro da ideia que tem do luto, né? Mas aí o que vemos que o grupo primeiro que faz é a multiplicação das opções e dos olhares. E também, dentro da sistêmica, se define o grupo como um elemento vivo que também, às vezes, cria novas olhares que não estão nos integrantes. Ou seja, todo mundo fala dos seus recursos, mas dentro do grupo aparecem novas opções que não estavam em nenhum dos elementos. Isso se chama de propriedades emergentes do sistema. Então, quando você junta pessoas dentro de um espaço para fazer um trabalho, a soma das partes não é aritmética. Ou seja, a totalidade é maior do que a soma das partes. A totalidade tem características que, somando aritmeticamente cada uma das partes, o resultado seria menor. Emerge um conhecimento desse estar juntos. Como será? Né? Antes não era compreendido. Agora, com o olhar de campo, a gente sabe que quando estamos num movimento sincrônico, muitas pessoas, o canal de acesso à sabedoria do campo é muito maior. Abrimos um canal de acesso ao inconsciente coletivo, ao campo unificado, à totalidade, e de aí vem uma quantidade de informações que individualmente é muito mais difícil, porque individualmente a gente se mantém dentro da caixinha onde fomos educados, né? Então, o fato de estar com outras pessoas obriga a abrir um pouco a caixinha. Quando a caixinha se abre, aparecem informações que vêm do campo. E dentro do sistema isso se chama propriedades emergentes, que emergem de juntar os elementos. Então, aí já temos o aquecimento específico, o aquecimento específico, podemos escolher qualquer tipo de trabalho. Eu falei que o que eu recomendaria, o que eu gosto de fazer, é provar com diferentes ferramentas. Se eu entrei com um movimento físico, vou ir depois no seguinte com outro tipo de abordagem. Pode ser imaginário, né? Pode ser através da palavra, pode ser através da representação, né? Mas ir mudando os recursos para as pessoas. Se elas são mais interoceptivas, ter a possibilidade de fazer contato. Se são mais corporais, também ter uma possibilidade. Então, cada um ter uma possibilidade de sintonizar com o seu jeito de fazer esse contato, esse
esse awareness, né? Bom, pode ser lúdico, emocional, integração física, grupal, contato, diálogo, movimento corporal, um trabalho mais introspectivo, de recapitulação, de comparar com a história, de quais eventos me lembram daquilo, ou criativo, com arte, com, sei lá, arte plástica, com desenho, com escultura, inclusive com teatro, né? Bom, dentro dessa primeira fase, a gente pode incluir, nem sempre num workshop dá tempo para fazer. Se for um grupo terapêutico, é necessário fazer. Se for uma imersão, uma maratona, é necessário fazer. O momento inicial de apresentações. Cada um falar alguma coisa de si mesmo, né? Por quê? Porque isso nos faz passar de estar entre completos estranhos a estranhos, mas nem tão estranhos, né? Como pessoas desconhecidas, mas não tão desconhecidas. Conheço algum elemento dessa pessoa. Dentro dos grupos terapêuticos tem apresentações muito divertidas e tem outras mais clássicas, né? Quem é você? Bom, eu sou Guilherme, estudei psicologia, tarará. Tenho dois irmãos mais velhos, um mais novo, tal. Bom, também tem outras, né? Que eu gosto de fazer quando já estou com um grupo como mais preparado para o trabalho de campo, dizer, bom, ninguém se conhece, né? Mas, por exemplo, o Marcos vai se apresentar como se fosse Raquel. E o Marcos começa a falar, bom, eu sou Raquel, inventando, né? Mas esses inventos acabam não sendo tão errados, né? A maioria das vezes, né? Eu gosto, por exemplo, dos tapetes bordados, eu gosto dos trabalhos artesanais, com cores. Bom, cada um colocar o que quer, imaginariamente. Aí estamos convidando o grupo já a entrar na dimensão do campo. Mas para grupos que são mais durinhos, que eu já, por exemplo, já vi no movimento inicial do aquecimento inespecífico que tem pessoas que são mais estruturadinhas, então aí eu não vou colocar uma coisa assim tão esotérica, vamos dizer, não. Vou colocar algo mais arrumadinho, não é? Mais enquadrado, né? Aí eu vou ajustando. A apresentação, então, num workshop não seria muito interessante, não, não daria tempo, né? Mas num trabalho de vários encontros, por exemplo, pode ser um workshop, mas em 4 encontros. A gente vai trabalhar o tema do casal, o tema da relação com os filhos, o tema do trabalho, 4 encontros. Aí sim, aí sim merece você fazer uma apresentação. Ah, bom, depois, se vocês querem, eu passo algumas ideias de apresentações, mas acho que tem muita coisa para inventar, para brincar com isso. Depois a gente vai trabalhar diretamente entrando no tema de trabalho, né? Aí cada um vai escolher como é a forma da abordagem do tema. Sempre que entramos num tema, vamos ter em consideração quanto tempo vai dar para o trabalho. Os alunos que estão acabando a formação em gestalterapia, que já estão no 3º ano, aqui na Argentina, eles têm a tarefa de organizar uma jornada de workshops abertos ao público. Eles têm que fazer tudo, alugar o espaço, arrumar o tema da comida, conseguir as pessoas que providenciem, famílias deles muitas vezes, né, que cozinham, preparam, fazem, mas conseguir toda essa organização, fazer os impressos, os flyers, distribuir, convidar, cobrar, né, cobrar um acesso pequeno para pagar aluguel do lugar. Então, tudo isso é a tarefa do grupo. O grupo, depois de 3 anos, tem essa prova de fogo que é fazer algo juntos. E, além disso, cada um tem que apresentar um workshop, acompanhado em duplas, né, de 2. E é muito interessante, né, porque aí eles veem realmente, né, como
como é a experiência de abrir um workshop. Então, eles têm tantas ferramentas aprendidas nos 3 anos que eles querem usar toda a ferramenta num workshop. Não, querido, para aí. Você tem que escolher umas poucas, porque você não pode abrir, 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 abrir. Não, você tem que abrir, aquecer, abrir, trabalhar e fechar. Então, a profundeza do tema tem a ver com a consciência do tempo que eu preciso para fechar isso que eu vou abrir. Então, eu não vou ir num tema tão profundo que não vai dar tempo para fechar. Não posso deixar ao público do workshop sair para a rua com todos os cabelos parados, né? Eu tenho que, pelo menos, né, como fazer um contato com isso que se mostrou, dar um tempinho para dividir com os outros e baixar isso da pura sensação para a palavra, talvez, e começar a arrumar isso e fazer um fechamento depois. Então, os 3 momentos seriam esse: aquecimento, trabalho, fechamento. Aquecimento temos inespecífico e específico. O inespecífico seria a passagem do mundo de fora para o mundo do trabalho, entrar no mundo de trabalho, de workshop, trabalho do tema, tá? Até onde consigo, e depois um fechamento. A gente faz questão na Gestalt do fechamento, porque muitas pessoas não dão a atenção que merecem, né? Então, é muito importante o fechamento. Por exemplo, na psicanálise lacaniana, justamente o que se busca é que não tenha um fechamento, para a pessoa continuar processando isso. Então, aí aparece a pontuação de quando aparece, né, a visão do problema, aí paramos. Para quê? Para que essa pessoa leve o problema com ela até a próxima sessão, aberto. Não é que o lacaniano vai dizer uma gestalt aberta puxa por ser fechada, mas acontece isso, a pessoa fica com isso aberto e vai pensar muito nisso. Bom, esse não seria o nosso propósito. Dentro de um contexto terapêutico, poderia ser, mas não num workshop. Num workshop, tentamos fechar. E, quando falamos em sessão grupal, também tentamos fazer um fechamento. Como está indo embora cada um, o que está sentindo, ficou alguma coisa aberta que ainda vocês precisam falar, ouvir, né? Então, esse fechamento é chave também. Tem a ver com cuidado. Tem a ver com cuidado. Mesmo que muitas vezes o processo não estamos tentando fechar todo o processo, mas pelo menos fechar esse encontro para as pessoas poderem saírem tranquilas e continuar o seu trabalho já pessoal, cada uma, né? Bom, dentro das regras temos, bom, um montão, muitas regras, né? Se é um grupo terapêutico, a questão da sexualidade também é importante, né? Sexualidade dentro do grupo não seria permitida, porque se cria um vínculo com uma intimidade diferenciada com o resto do grupo, e isso dificulta a dinâmica, né? Porque aí já vai ter uma aliança. Então, eu digo, aí tem 2 caminhos, ou tem que tirar um dos se é um grupo terapêutico, né? Se é um workshop, já começa, acaba, e depois que eles fazem o que querem, tudo bem. Mas com um grupo terapêutico, aí altera a dinâmica do grupo, porque também, muitas vezes, isso é secreto, nem sempre se compartilha. Então, para evitar essa dinâmica, a gente coloca as regras no início, não? E se acontece, porque às vezes acontece de qualquer jeito, né? A gente pode ter a intenção, mas depois, bom, no fragor de champanhe, como disse o tango, né? Com champanhe aí, tudo, acontecem coisas. Então, aí tem que colocar um deles em outro grupo, né? Tem que estar em grupos diferenciados. Porque senão, né? Para poder ter essa intimidade diferenciada,
teria que ter sexo com todo o resto do grupo para equilibrar, né? E não dá, acho, nem sempre dá. Porque tem claramente uma conexão diferenciada. Então, é absurdo tentar igualar essa intimidade com o resto do grupo. Não se pode. Seria como isso, dizer, então agora você transa com o resto do grupo para ter a mesma intimidade com todo mundo. Mesmo fazendo isso não seria possível também, né? Porque cada um conecta com outras pessoas de forma diferenciada. Então aí a gente coloca as regras, a gente coloca o tema, começamos a abordagem do tema, fazemos um aprofundamento até onde sentimos essa segurança e depois começamos o fechamento. Esse seria mais ou menos a proposta, né, para um grupo, um workshop ou um grupo limitado de tempo, né? Até aqui, alguém quer aportar alguma visão, algum insight, alguma ideia ou fazer alguma pergunta? Vamos abrir um pouquinho. A Sandra hoje falou que não falou nada. Ok. Estava vendo agora, estava querendo ver se ela mandou alguma mensagem, mas não estou vendo. Ok. Alguma pergunta, comentário? Bom, então, o que eu queria fazer é uma síntese do que a gente vem trabalhando. O outro lado que estamos trabalhando é com alta sensibilidade, né? Com pessoas altamente sensíveis e a percepção de campo nas pessoas altamente sensíveis. Ou seja, nós temos uma cultura que se organizou muito em função do individualismo, né? Cada pessoa parece ser única, a visão da vida, a percepção do mundo. Desculpa. Então, na visão de campo que vemos, que existe algo que nos interliga. Existe uma conexão, existe uma sincronicidade, né, entre os pensamentos, as ideias, os momentos evolutivos, e aí você vê que num grupo terapêutico existem certas coincidências, por exemplo, que ninguém sabia que estavam, mas aparecem. Então, quando estamos trabalhando com o campo, o que vemos é que existe geralmente uma sensibilidade além da sensibilidade culturalmente aceita. Vamos dizer, além daquela sensibilidade que estamos utilizando no cotidiano. Hoje as pessoas altamente sensíveis estão compondo mais de 30% da população. A maioria das pessoas que nos consultam costumam ser pessoas altamente sensíveis também, né? A sensibilidade, a alta sensibilidade tem a ver com uma, uma capacidade de perceber coisas além, vamos dizer, todo mundo está com frio, o que foi? Foram buscar a abrigo. Eu fui buscar uma coberta que eu tô morrendo de frio. E a Leila Eu fui também. eu fui fechar a janela porque eu liguei o ar, senão escapa aqui. Gente, eu vou Tá só muito fazer frio. xixi, tá? Já volto. Tá bom. Tudo bom. Bom, então, a alta sensibilidade tem a ver com isso, com esse padrão que está chegando hoje, que é diferenciado, vamos dizer, do culturalmente pensado como estadística. Porque, na verdade, a cultura pensa, né, que todo mundo tem uma sensibilidade meia, mas, na verdade, o que vimos é que muitas vezes as pessoas escondem o que sentem para entrar dentro desse padrão. Tudo que seria o masking, né, o enmascaramento, que é eu vou tentar parecer
como a maioria. E, bom, depois apareceram muitas teorias como síndrome do impostor e tal, que são consequências de masking, né? Como tentar mostrar o que a maioria espera, tentar me comportar, não sentir mais do necessário, e se eu sinto mais, que geralmente acontece, vou tirar a atenção disso que eu sinto, não vou mostrar e não vou dar espaço para a expressão. E aí vem toda a questão do masking, né? Como existe um padrão de sensibilidade que está bem, quando você ultrapassa isso, não está bem. Quando você está por debaixo, não está bem. Assim, uma pessoa muito desconectada do sentir, geralmente é patológico, né? Considerado patológico. E uma pessoa conectada demais, não demais, conectada verdadeiramente, é patologizada. Geralmente é mais patologizada aquela que está conectada em excesso que aquela que está em defeito, né? Menos conectada. De fato, incluso quando tem essas pessoas que estão completamente desconectadas da empatia, da conexão com o outro, do sentir, são psicopatas, né? Não tem empatia, não tem nenhuma perturbação quando o outro está sofrendo, então esse sentir está completamente anestesiado e muitas vezes eles são admirados. Ah, nossa, que valiente, que valor, que força que tem, nada afeta ele, nada. Bom, na verdade que deveria chamar a atenção muito mais essa insensibilidade do que a excessiva sensibilidade, né? Sin embargo, mesmo assim, o que é problematizado é a sensibilidade aumentada, né? E a falta de sensibilidade é normatizada, inclusive sugerida, né? Ah, as coisas te afetam demais. Você deveria conseguir que isso não te afete tanto. Ah, você não pode ficar triste porque a criança apanha, porque a mulher apanha, porque o cachorro apanha. Não, você tem que conseguir que isso escorregue, não mexa em você, né? E isso seria mais patológico do que sentir uma hiperempatia, talvez, por aquilo. E o que vemos hoje é que existe aquela alta sensibilidade, se apresenta nas nossas consultas o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas estão consultando porque essa alta sensibilidade provoca dor. Do mesmo que fisiologicamente acontece, quando você tem anestesia, não sente dor. E você pode ter uma ferida e não sentir dor porque tem anestesia. Quando essa anestesia vai embora, aí você começa a sentir a dor. O que está acontecendo a nível global? Que a anestesia está indo embora. E cada vez mais pessoas estão sentindo dor. Dor em relação ao sofrimento do outro. Dor em relação às injustiças. Em relação a muitas coisas, né, que normalmente seriam ignoradas. E vou tirar esse fundo virtual, né? A ver se posso tirar. Sim, vamos tirar isso. Deixo a tela verde, porque o sol está batendo e aí começa a fazer coisas estranhas. A tela verde porque eu estava gravando uns vídeos e eu uso o fundo virtual para colocar os slides. E estava acontecendo uma aurora boreal na sua imagem. Então, Ô, Guilhermo, fala. eu queria compartilhar com vocês um caso que eu tô atendendo. Não sei se eu vou conseguir, assim, porque é tão complexo, então por isso que eu quero dividir para vocês me ajudarem. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Vamos lá. É, e que é uma menina altamente sensível, né? Menina, Ela, quantos anos? então, ela tem hoje 29. Eu falo menina porque ela tem muitas coisas Bom, por isso. de menina. Normalmente menina seria até qual idade, mais ou menos? 9, 10? Pois é. Você?
Pois é. 12, mais ou menos. Ok. Mas eu falo menina porque ela é muito menina. Claro, ok. E ela começou comigo com 21 anos, né? A gente já tá há 8 anos trabalhando juntas. E quando ela chegou, né? Eu tava no instituto ainda. Ela chegou assim, numa depressão tão profunda que eu nunca tinha acompanhado uma pessoa num momento depressivo tão grande, assim, né? Ela não, ela não tomava banho, não saía na rua, os pais tinham ido buscá-la, né, no interior, porque ela começou a fazer faculdade de psicologia, e aí não conseguiu seguir, foram resgatá-la lá no apartamento onde ela morava, assim, tinha comida guardada no armário com larva, assim, ela estava num estado muito crítico. E aí eu fui conhecendo, assim, né? Deixando ela vir, né? Eu quero tentar resumir, mas não sei se eu consigo. Depois dessa depressão, assim, né, que ela tava, que a gente foi trabalhando, veio muito uma ansiedade muito grande. E eu sempre percebia que tinha alguma coisa mais, alguma coisa diferente nela, alguma coisa que era para além disso, assim, né? E aí eu comecei a pensar em alguma coisa assim, esquizotípica ou autismo, enfim. Aí faz uns 2 anos que ela teve o diagnóstico de autismo, né? E foi muito interessante, porque teve uma sessão que ela veio falar assim, Angélica, eu tô começando a pensar que eu posso ser autista, né? Comecei a ler, e ela é extremamente, assim, primeiro, né? Eu via uma menina com potencial muito grande, só que totalmente abafada, sabe? Na terapia, ela foi trazendo, assim, o dom dela da arte, ela desenha maravilhosamente bem, ela pinta maravilhosamente bem, ela é extremamente inteligente. Se ela vai estudar um assunto, ela foca, assim, numa pesquisa profunda. E ela participava de roleplays, sabe aqueles histórias virtuais que você um grupo, né, participa, cada um cria um personagem, alguns personagens e vai escrevendo a história online, né? E vão interagindo e a história vai se construindo. E ela tem uma escrita maravilhosa e assim os personagens dela, ela cria, né, com a imagem, né? Ela desenha e ela pesquisa a personalidade de cada um, assim, né? Então ela cria personagens extremamente profundos e muitos têm a ver com ela. E Só, aí eu fui olhando assim, só um minutinho. Estão vendo a energia da Angélica como mudou, né? hum, Ok? Sempre vamos prestar atenção para a energia que promove quando eu estou fazendo contato com uma dimensão do meu cliente e com outra dimensão do mesmo cliente ou com outro tempo. Essa é o trabalho de sinergia intersistêmica. Aqui a gente já pode começar a conjecturar de quantas depressões com comida com larvas Angélica se libertou, né? Porque essa energia que está fluindo é como liberdade ao fim, é como se conhecesse esse processo ela ou alguém da família. Não preciso entrar na tua intimidade, Angélica, se quiser compartilhar tudo bem, mas que vemos a sinergia intersistêmica nos afeta na nossa disponibilidade, mas na nossa ressonância também. Não? uhum, Aí já temos como uma informação que talvez não esteja racionalmente na Angélica, mas está aparecendo, que é um caminho, né? Não uhum. sabemos o que tem, não vamos fazer agora um diagnóstico, eu já estou suspeitando, né? Mas não vamos fazer um diagnóstico, só que estamos vendo um caminho. E aí vamos colocar uma estrelinha para depois, né? Bom, Sim. desculpa a interrupção, porque foi Imagina. muito eloquente. É que ela vai me encantando cada vez mais, sabe?
ao longo, a capacidade dela. Ela é um ser muito evoluído, o Guilherme, muito evoluído. Agora, nós chegamos no momento, né? E assim, ela sempre foi muito. Foi criando muitas máscaras, como você falou, né, para se ajustar, né? E, e aí, assim, nessa troca, eu fui dando espaço para ela poder trazer tudo, sabe? Sem dar nome, sem, né? Enfim, hoje ela está num processo que eu tô achando mega complexo, mas, assim, extremamente interessante. Ela se identifica como um sistema. Então, ela fala assim: você já ouviu falar? E tudo ela traz em termos assim científicos, porque ela é muito inteligente, muito estudiosa, né? Você já ouviu falar de múltiplas personalidades ou de múltiplas, mas aí ela dá vários outros termos, né, e tal. Eu falo: mas me conta, né? E aí ela fala assim: as pessoas normalmente têm muito preconceitos porque acham que tem assim aquele lado, né, que a pessoa sofreu um trauma, daí uma das personalidades ela é um assassino, é um psicopata, ou é isso. Ah, tá, me conta. Enfim, ela na última sessão, que foi nessa sexta, ela me trouxe a última personalidade, né? E ela me fala assim, eu falo assim: Arielle, como é que você quer que eu chame, né? Personalidade? Não, eu chamo de estrelas. É como se fosse uma constelação, né? Porque sou eu. Olha, eu achei isso, assim, sensacional. E todas essas partes que me compõem, né? Sou eu. Às vezes eu estou, né, como a estrela principal, né? Ela fala assim, por exemplo, na sessão com você, sou sempre eu, né? Mas às vezes aparecem em outras interações, outras estrelas. E eu tenho sentido, e ela fala assim, como o meu cérebro precisa fazer um ajuste tão grande cada vez que um toma esse lugar, né? Porque nós temos idades diferentes, características diferentes, necessidades diferentes, personalidade. Então, o meu cérebro precisa se reajustar cada vez que uma das estrelas toma muda o jeito de falar. Ela fala assim: alguns escrevem bem, outros não escrevem. Uns usam mais emojis, aqui é mais infantil, enfim. E aí a gente fez 3 sessões onde ela foi me contando sobre cada uma das estrelas, né? Todas têm nome, tem uma figura, imagem, tem uma personalidade descrita, tem a origem, né? Alguns se originaram de traumas, ela tem alguns traumas, assim, de abuso, de violência e tal. Outros não, outros têm. A última, ela falou que era vinda do autismo mesmo, que é a Wonder, que é uma menina de 8 anos, que é ela com 8 anos, né? Então, assim, é a espontaneidade em pessoa, é a essência da criança. Eu tô achando fantástico isso, assim, sabe, Guilherme? Muito Só que eu bem. tô só, assim, acompanhando, ouvindo, validando e vendo aonde que nós vamos parar. Ok. Bom, temos vários pontos. Primeiro, isso não é novidade, eu venho falando sempre a mesma, aí não mudei, né? Que do meu ponto de vista, o autismo é um upgrade, né? Eles estão muito avançados para a nossa época. Dentro do que seria o espectro da percepção no autismo, está tão aumentado que eles podem perceber outras dimensões também. Então, por exemplo, quando ela fala de personalidades, talvez ela esteja sintonizando com um ancestral específico dentro da configuração dela. Geneticamente, ela é a síntese de muitos ancestrais, mas não só de ancestrais, também de pessoas que fizeram contato com ela e deixaram alguma coisa, né? Então, essas conexões nos autistas são muito mais, como tem uma sensibilidade multiplicada por 1000, por isso os barulhos fortes são inaguentáveis, as luzes demasiado agressivas são perturbadoras, né? Tem que limitar a estimulação,
porque eles Sim. têm uma percepção de tantas dimensões que o barulho é tão grande que cria a desorganização sensorial, que é uma das características do trabalho com autistas, que a gente tem que trabalhar em cima da sensorialidade para ajudar eles a organizar. Como é o caminho para processar de uma forma adaptativa a isso? Muitas vezes a arte e muitas vezes a possibilidade de garantir os ambientes adequados para eles fazer contato com aquelas coisas do hiperfoco. O hiperfoco é aquela coisa que ela entra em contato com algo e logra uma profundeza de análises que ninguém conseguiria. Esse é o Uhum. hiperfoco, né? Então, quando ela se apaixona por um tema, ela estuda todo desse tema. Então, ela pode falar, sei lá, do planeta Vênus, e dizer o peso, a dimensão, a velocidade, a temperatura, o que se acha que tem dentro, e também os seres que poderiam viver nesse ambiente, se é que tem seres, e também ela vai conseguir dialogar com eles, né? Então, se a gente vem de uma formação normotípica e típica, de uma universidade fechada, vamos pensar aqui que temos um transtorno sério, né? Um transtorno sério. Por quê? Porque é muito difícil organizar todas essas informações dentro de um formato normotípico, normatizado, vamos dizer, não? Ou neurotípico, né? Como dizer, a pessoa média, Uhum. né? A dona Rosa, né? Aquela que vive, que faz as compras, que faz a comida, que trabalha. Bom, ela não tem esse perfil. Ela é neurodivergente. Então já está fora das estatísticas. O que a gente faz com neurodivergência? Não vai tentar cortar o que sobra e encaixar ela no normotípico. Porque o que vai acontecer? Vai deprimir. Por quê? Porque ela foi criada pelo grande sistema com características X para ocupar um lugar X. E eu estou evitando que ela consiga fazer aquilo para o que foi criada. Nos normotípicos ou nos perfis clássicos, isso se chama de vazio existencial. Eu não encontro meu lugar no mundo. Eu tenho resolvido o tema da comida, do trabalho, da casa. Eu tenho a minha casa, tenho carro, tenho isso, o mínimo, e eu não sou feliz. E eu me sinto vazio, eu me sinto sem sentido. Bom, essa questão existencial é aquilo que o grande sistema me criou para fazer alguma coisa que eu não estou fazendo, não estou descobrindo o que é. Geralmente, nós, da área psi, geralmente o que fazemos é entrar cedo nessa conexão com o que queremos fazer, o que sentimos. Então, é muito difícil que uma pessoa da nossa profissão senta esse tipo de vazio, né? Porque dentro do grande tecido, quem está trabalhando para ajudar a outros está se conectando cada vez mais com o grande tecido. E o grande tecido é o que te traz a informação de qual é o teu lugar no tudo. Então, quando você trabalha, se conecta cada vez mais. E quando se conecta mais, se confirma. Então, às vezes, o que pode acontecer é dizer, bom, no ano 1999, eu tinha um perfil de profissional e entrei em contato com as constelações. E aí eu me dei conta que ia haver uma reviravolta no meu caminho. Não ia abrir mão da psicologia, da clínica, do trabalho com grupos, mas que ia trazer uma nova camada, uma nova dimensão a tudo que eu fazia. E eu sabia que era isso, né? Que essa. Então, eu não estava com vazio existencial, mas eu estava buscando mais alguma coisa. Quando você tira alguém que tem
vamos dizer, não quero usar a palavra missão, mas um lugar especial dentro da criação, né? Como o grande sistema te criou com dons muito fortes, muito poderosos, e você não ocupa esse lugar, coisas muito mais radicais acontecem. Quando um xamã que nasce xamã não aceita o compromisso de ocupar o lugar dele, muito possivelmente adoeça e morra, ou aconteçam coisas muito graves com ele. Então, tem pessoas que têm essas características, e quando elas são obstruídas disso, que é aquela universidade, aquele morar isolada, bom, a depressão, na verdade, era uma luz vermelha, ou vamos dizer mais que uma luz, uma explosão que mostrou que isso não era para ela, que ela não era para isso, que esse não era o caminho. Então, a depressão estava ao serviço da vida, Uhum. né? A depressão era um grito da alma dela, que entrou em greve, não queria nem tomar banho, não queria nem arrumar, não queria estudar, não queria fazer nada disso. Entrou em greve porque esse caminho afastava a alma do caminho dela. E qual é o caminho? O caminho é esse contato que você está facilitando agora, que é esse contato com tudo o que está dentro dela para começar a expressar isso. Então, ela tem que encontrar âmbitos artísticos, âmbitos de expressão, primeiro para liberar. Depois, aí vai aparecer qual é o lugar específico que ela quer ocupar. Mas primeiro tem que, bom, o que você fez, né? Tirar ela dessa obrigação, dessa limitação, que era uma prisão, de ter que Sim. ser normotípica, né? Tirar os diagnósticos, né? Ou ressemantizar o diagnóstico, ou seja, mudar o significado da palavra, ressemantizar, da semântica. Você ressemantizar o diagnóstico, né? Autista quer dizer percepção multidimensional, percepção além do tempo, hiperfoco, altas capacidades. Alta capacidade hoje é um diagnóstico patológico. São pessoas que têm problema de adaptação, né? Por quê? Porque, vamos dizer, são Cro-Magnon no mundo Neandertal, né? E não encaixam, porque eles estão um salto evolutivo muito, muito na frente. Então, não encaixam. Vocês, não sei se vocês viram a trama coletiva, o livro, o capítulo do Devian. Não, ainda não li. Peraí. Vamos ver se eu encontro. Só queria mostrar um pedacinho disso, né? Porque eu acho que descreve bastante. Não estou tentando vender, gente, tá? Ah, Mas deixa eu ver se consigo ver um pouquinho. Eu já comprei já. Então já não vale a pena tentar. Então aqui, Debian. Bom, a história de Debian pode ser triste aos olhos de muitos, como costuma acontecer com aqueles que nasceram à frente do seu tempo para transformar o mundo. Apesar disso, a tristeza não é um sentimento com o qual ele esteja familiarizado. Ele nunca pronunciou palavra, embora veja as pessoas muito mais do que cada um normalmente vê a si mesmo. Ele não é o que costumam chamar de sociável. Não adere às convenções culturais, não instala no rosto um sorriso artificial de boas maneiras. Quando alguém cumprimenta, ele não repete mecanicamente bom dia. Não se obriga a responder quando lhe perguntam tudo bem. Nem vá para lugares desagradáveis como qualquer lugar onde tenha muita gente. Não entende nem compartilha ironias, porque uhum. ele é transparente e verdadeiro. É fundamentalmente
não faz contato físico, a não ser que sejam animais, ou para que uma pessoa possa tocá-lo, deve pertencer ao número infinitesimal daqueles que alcançam harmonia interior. E aqui a parte interessante. Debian é uma estação de comunicações monumental. É como um satélite através do qual passam milhões de sinais simultâneos. Na verdade, muito mais do que o satélite mais avançado já construído pode operar. No entanto, um dispositivo que flutua no espaço vazio é capaz de lidar com tantas informações por várias razões. Ninguém está tocando desajeitadamente ou tentando enfiar comida na sua boca. Ninguém está o vestindo à força com roupas desconfortáveis que o irritam. Ninguém o obriga a ser algo que não é, a ter uma conversa trivial sobre um brinquedo ou sobre a escola, enquanto bilhões de mensagens de todo o universo o atingem a cada segundo, incitando-o a fazer o trabalho como nó de conexão de múltiplas realidades e tempos. Bom, Nossa, perfeito, que lindo. é muito a descrição do autista, é muito do que eu venho estudando já são muitos anos. Só que quando a gente enxerga aos autistas, olha, faz o foco no déficit e não no plus, no adicional que eles têm. O mesmo TDAH, né? O mesmo. O TDAH tem uma velocidade de processamento e uma capacidade de pensamento multidimensional absurda. Por que o TDAH pode deixar o celular na geladeira? Né? Porque pensa com uma velocidade tão grande que fecha rapidamente e passa para outra coisa, e às vezes não dá tempo para fazer fisicamente tudo o que está pensando, e como se fechou na cabeça, acha que fechou, né? A velocidade, por quê? Porque não temos um treinamento específico para acompanhar essa velocidade. O que se tenta fazer é diminuir a velocidade dele. Uhum. Então, você, por exemplo, tem um veado que é muito veloz e tem uma tartaruga que é muito devagar. E então, o que faz? Para que o veado se adapte à cultura da tartaruga, corta duas patas dele e aí ele vai poder andar muito devagar como a tartaruga e será normal. Entende? O TDAH só pode encaixar na cultura mutilado mentalmente. E autista também. O que temos que ver é qual é o ambiente, como se fosse uma semente, qual é o entorno que permite essa germinação e esse florescimento. Nosso trabalho como terapeutas e o trabalho dos pedagogos também é garantir que eles tenham um ambiente adequado para estimular o que seja que eles têm dentro, que a gente não vai entender, mas mesmo assim podemos acompanhar. E uma parte desse mundo vai impactar o meu mundo, abrindo novas dimensões em mim. Por isso que eu digo, a pergunta seria, para que essa cliente, essa menina, né, que você diz, para que ela chega a você hoje? Além do problema que ela tem para arrumar e encaixar e tudo aquilo, né? Quais são as partes tuas que estão adormecidas ou emprisionadas, não tomando banho, isoladas? Quais são essas partes tuas que estão precisando também de liberdade? Porque você dá a liberdade para ela, mas quando dá essa liberdade, essa energia te atravessa, liberando coisas também. Na Kabbalah, por exemplo, para curar alguém, tem orações, nomes, né, meditações. Então, quem vai curar alguém, quando ele tem uma patologia, não pede essa oração para ele. Tem que buscar alguém que tenha a mesma patologia e rezando para o outro, a cura baixa primeiro por ele e vai para o outro. E aí, somos curados curando. Gente, terapeutas,
somos curados curando, não separadamente do mundo. Somos curados quando somos canais. Por isso, quando eu estou deprimido, cansado, doente e vou trabalhar, a minha energia aparece. Bem do todo, bem do coletivo, bem do campo, toda a energia necessária para sustentar essa atividade, esse workshop, essa sessão. Chega a informação que eu não tinha, que eu não criei, que eu não estudei na universidade, chega essa informação e atinge o objetivo. Somos curados curando. Então, por um lado, o que eu peço é que você busque também aquela de 8 anos, aquela Angélica de diferentes momentos da tua vida que te estão conectando com ela Uhum. e que abra espaço para elas na troca com essa cliente. Segundo, aí é mais complicado, porque a gente tem que desaprender algumas coisas. Em outras circunstâncias, a gente teria que encaminhar ela para a psiquiatria, medicar, né? Para quê? Para bloquear a percepção multidimensional e deixar ela funcionando num quartinho pequeno, que é a realidade nossa para ela. Não é que nasceu e vive e curte a nossa realidade. É que é ficar num quartinho pequeno, com a comida guardada no armário, cheia de vermes. Isso é o nosso mundo. Se você limita essa alma a um quartinho pequeno, é isso que vai acontecer. Já tem antecedente. Então, a gente tem que transgredir o que o conselho diria, né? O que o conselho diria. Mas aí, se a gente pode acompanhar isso, é só saber o que acontece quando eu limito ela, quando eu medico ela, e o que acontece quando eu permito ela se expressar, mostrar e fazer contato com essas dimensões. Mesmo que, por enquanto, nossa cultura, como coletivo, não esteja pronta, mas sim tem tribos que estão prontas. E ela encontra na internet. Nossa, tribos que são, assim, totalmente como ela. Então, uma das coisas que a gente trabalha com pessoas que estão fora do coletivo é busca a tua tribo. Uhum. E eu faço isso com, não só com neurodivergentes fundamental, né? Mas não só com neurodivergentes, também com pessoas que têm talvez uma crença espiritual muito específica, né? Ou uma vivência de gênero muito específica e discordante com a maioria, né? Então, te falam de gênero fluido. Bom, eu posso imaginar o que seria um gênero fluido, mas eu não posso dar uma opinião, não posso entrar nesse mundo, porque minha estruturação não me abre, por enquanto, a possibilidade. Mas busca a tua tribo. Eu te escuto, eu te acompanho, eu não posso te dizer coisas em relação a como é esse mundo, mas você busca. E na neurodivergência é chave isso, né? Busca um lugar, a tua tribo, onde você possa trocar com pessoas que têm essa sensibilidade, que têm essa percepção, que têm essa disponibilidade também. Uhum. Obviamente, primeiro a gente tem que se desconstruir, né, a si mesmos. E isso é desafiador. Aqui você tem um espaço, obviamente, mas tem que ter a possibilidade, mesmo assim, se permitir, vamos dizer, se ousar entrar nesse caminho. No caso teu, como ela veio de uma situação crítica, com compromisso de vida, e ela objetivamente está melhor, porque não está ameaçada a vida dela, então você tem muita possibilidade de trabalhar.
Se ela não tivesse chegado numa situação tão crítica, seria mais difícil para você permitir ela entrar nesses delírios. É. De só Não, essa eu estrela, tô só a outra pensando, estrela. né, Guilherme, porque são 8 anos, assim, de trabalho, né? Uma construção, assim, que foi num tempo muito... Foi no tempo que tinha que ser, assim, né? Mas ela foi... Ela foi aparecendo, ela foi crescendo, ela foi... Hoje, ela é uma menina feliz, porque ela se encontrou realmente, né? O diagnóstico e ela Bom, poder falar disso, você disse uma construção, foi uma desconstrução sim, é do verdade. que ela devia ser. Isso. E E foi o que agora, adoeceu ela, né, naquele ambiente da faculdade, né, que ela precisava ser muitas coisas e ela não conseguia, enfim. E outra coisa que você falou que eu acho, assim, que é muito importante, né, que durante primeiro, assim, os primeiros anos, né, eu tinha muita interação com a mãe, né, a mãe é uma pessoa muito interessada, assim, muito, querendo muito entender, né, o que estava acontecendo e ajudar, enfim. No momento que a gente falou do TDAH, né, eu chamei toda a família aqui no consultório, a gente fez até uma caixa de areia, Leila, todos fizeram, que era muito assim para trabalhar, porque eles também não entendiam, né, os rompantes dela, ou quando ela acorda, ela tem que ter o tempo dela. Ela fala assim: eu preciso meu tempo. Meu tempo são até eu acordar, tomar meu café, o meu remédio, eu preciso de 3, 4 horas. E se alguém entra no meu quarto e fala, Arielle, vai lavar a louça, vai não sei o quê, ela fica muito desorganizada. Aquilo para ela é muito grave. E Uhum. os outros não entendiam, né? Então, assim, consegui fazer todo mundo compreender, né, que o funcionamento dela é outro, né, diferente, só isso, enfim, foi muito importante. E é uma família muito interessante. Em algum momento eu vou trazendo mais notícias para vocês, mas é um sistema todo muito. bom, isso que eu queria colocar. Geralmente, pessoas de ultra mega alta sensibilidade, como configurações do espectro ou TDAH, têm antecedentes, ou seja, os pais já tiveram problemas para encaixar. O Já- pai, o dia que entrou aqui, eu falei assim: ah, autista total. É? O pai. Só que, geralmente, eles vêm utilizando uma quantidade de energia absurda no masking para poder Uhum, encaixar. Quando você libera essa energia para usar em outro lugar, no, a produção pode ser maravilhosa. Porque é sim, muita energia que se vai no masking. Muita, muita, muita mesmo. muito, muito. Né? Ela fala bastante disso. Eu costumo comparar também com, por exemplo, gays que vivem dentro do armário, né? Por exemplo, toda a energia para criar essa imagem, para dar essa impressão, para mostrar uma vida que você não tem. Então tem que estar com uma atenção que você não vai dizer meu esposo, vai dizer meu amigo, né? Uhum. E quando fala, me apaixonei por uma pessoa, tem que botar o gênero, tem que estar com uma vigilância que insume Muito mesmo. uma quantidade de energia impressionante. Ao Sim, sair do armário, que você já não tem que sustentar tudo aquilo, você tem uma quantidade de energia disponível para fazer, para viver, né? Para fazer outras coisas. Então, no neurodivergente, o masking funciona da mesma forma. A ameaça de exclusão, a ameaça de não ser aceito, a vergonha por ser inadequado, por ser insuficiente, mesmos parâmetros e a vergonha como inibidor do contato. A vergonha é como função de contato é interessante. O Gordon Wheeler, ele teorizou bastante isso, mas também tem outros gestalterapeutas. É, num livro que eu tenho em inglês, se chama The Voice of Shame, A Voz da Vergonha, né? Muito, é do 1990 e algo. Mas eles dizem que é uma função de retração do selfie, o selfie se retrai do contato quando sente que as inserções sociais poderiam estar ameaçadas por alguma característica dele. Ou seja, eu me escondo, me retrago. Eu coloquei esse ciclo em relação à homossexualidade. Tem um artigo que está na internet, Homossexualidade, Vergonha e Risco.
que eu falo desse processo de retração do self ocasionado pela vergonha. Bom, neurodivergente só substitui diversidade sexual por neurodivergência e estamos na mesma. É o mesmo medo de rejeição, é o mesmo medo de inadequação, é a mesma sensação de insuficiência, né? Só que na neurodivergência, muitas vezes, você o que tem é uma maior dotação, uma maior dons disponível, uma maior inteligência, né? Não só que não é menos, sino que tem características da neurodivergência que às vezes excedem a mídia e que não serão aproveitadas por serem patologizadas e vividas como erro e não como dom, não como um presente, né, que a gente tem. Guilherme, só mais uma curiosidade. E nesse Sim, processo, o irmão do meio é um menino trans. Ele fez todo esse processo de transição. bom, Nossa. Hoje é o Arthur. É. então vamos ver que, como eu falei, existem sistemas que estão como um passo na frente. E a função disso, há muitos anos, eu era terapeuta novinho, né? E apareceu aquele filme Sexto Sentido, não sei se lembram da criança que Sim. falava. Eu I see Bom, vejo. dead people. É, esse tipo. I see I dead see people. dead I people. see dead people. E é interessante porque uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer com uma psicodramatista estrangeira, norte-americana, um curso, e o que ela falava depois fez muito sentido para mim. Vocês se preparam, porque essas crianças são as crianças que vão chegar na consulta daqui a uns anos. Ela falou, falando dessa criança do sexto sentido. E da verdade que, completamente de acordo, comecei a ver, a ajustar o meu olhar para ver e a pedir para os pais perguntar sem questionar. E você quem é que te visita? Ah, minha avó. E aí já não dizer, não, tua avó morreu. Não é que te visitou, é um sonho que você teve, porque tem saudade. Não, não corrigir a percepção, né? Não ficar assustados. Quando você para de censurar essa percepção nas crianças, elas começam a falar. E então, a não combater, a não anular essas percepções. E essas crianças desenvolvem a clarividência, a clareaudiência, a visão à distância, a hiperempatia, o hiperfoco, tudo que naturalmente temos pelo desenvolvimento natural do nosso sistema nervoso, que depois a cultura restringe. Então, normalmente, nos primeiros anos de vida, trilhões de conexões, sinapses e criam neurônios novos, trilhões estão disponíveis para essas percepções. Depois, como a cultura não aceita isso, o que o cérebro faz é desfaz esses circuitos e recicla os componentes. E esses neurônios são usados para outras funções, como, por exemplo, memorizar as datas históricas, os nomes dos próceres, a matemática, análise sintática, a história, a geografia, tudo que aprendemos na escola. Uhum. E perdemos contato com todas aquelas outras dimensões que não são aceitadas culturalmente. Não é assim no caso dos xamãs, né? Quando um adolescente começa a ouvir vozes na tribo, eles ficam contentes porque vão ter um novo xamã. Não é que vão medicar eles, mas sim que vão começar a dar uma educação diferenciada do resto. Porque ele vai falar com as plantas, ele vai falar com os animais, então tem que ter alguém que acompanhe e guie para saber como aprofundar isso, como tomar em conta, como falar com as plantas, como receber o espírito da planta. Tem que ter
treinamento diferenciado que na nossa cultura não existe. Se você não é do padrão, cai fora. Se cai fora, se sente excluído, se sente defeituoso. Bom, a neurodivergência vem a contrarrestar isso, não? A trazer à luz a possibilidade de uma evolução que não repite os mesmos padrões da cultura do consumo, da cultura da produção de bens, da cultura capitalista, não no sentido negativo, mas no sentido de objetos a serem usados, descartados e novos objetos e comércio e tudo aquilo como fonte da felicidade, né? Bom, então, qual é a tua dúvida em relação a isso, Angélica? Porque eu acho que você está acompanhando maravilhosamente essa criatura. Eu não sei se eu tenho dúvida, sabe? Por enquanto, eu tô O que eu imagino, a eu vou partir do que dizer, acontece. o que eu Diga. imagino, eu vou dizer, que você fez tudo, vamos dizer, certinho, mas que precisava de uma confirmação disso, né? Não, Porque eu queria estava com... compartilhar, porque eu acho que é tão Incrível. encantador mesmo. Eu tenho vontade de escrever sobre ela e me aprofundar mais, sabe? Escreve. Porque eu vou tentar me organizar assim para isso. Porque eu vivo um encantamento mesmo atendendo ela nessa coisa que é uma pessoa que traduz tudo isso que você está falando, assim, né? Essa capacidade perceptiva, sensorial, esse cérebro que é avançado e que eu acho incrível. Então, Bom, era um pouco isso, assim. escreve porque está sendo necessário ter Sim. escritas sobre isso, né? Porque, primeiro, que estamos numa crise no paradigma científico clássico, no paradigma causa-efeito, né? Está em crise, não está dando conta de todos os fenômenos que a gente está vendo. Então, É. estamos precisando de novas formulações, novas descrições, novas ideias para poder lidar com o mundo da realidade de hoje, E que de não alguma temos. forma eu queria que ela participasse dessa escrita, sabe? Bom, Ainda claro. não sei como, mas ela Oh, escreve fala, lindamente, Leila. né? Posso falar uma coisa que veio muito forte para mim de imagem quando você estava Ah, descrevendo o mapa estelar. E aí, logo em seguida, você fala que as personagens, que ela, né, que as partes dela, ela chama de estrela. aham. Veio muito forte, e foi o que a gente começou a falar no comecinho, né, Guilherme? A gente Sim, a estava imagem. falando de estrela, de mapa, de estrela, né, de astronomia. A sensação que eu tenho é que essa coisa que você tem de falar sobre, né, de escrever sobre, porque a gente precisa, o mundo precisa saber que, né, que tem pessoas assim, e o mapa talvez seja esse caminho, né, para essa escrita, para ela também olhar e ver que, olha o que ela compõe, né? Não sei, eu fiquei imaginando que ela deve ser incrível, E, É. veio na minha experimenta. cabeça. Acho maravilhoso. Experimenta qual é a língua, qual é o caminho. Uhum, Experimenta se vocês co-escrevem algo, que sim. eu acho que seria maravilhoso, né? Que ela faça uma autobiografia, onde você entra no momento, talvez, e vão descobrindo. Eu tô assim começando a pensar nessa ideia, sabe? E Só acho que que seria esse mundo, ela se conduz muito mais habilmente do que você. Então é muito interessante que ela saiba que você está cogitando isso, porque muito possivelmente ela já tem feito isso em alguma outra forma. Então, vai trazer informações, vai trazer escritos, sim, né? sim. E aí é muito simples, né? É construir esse desenho, essa co-construção, e depois compartilhar. Aí eu te posso dar umas quantas dicas, Com certeza. né? Não, e Porque, ela pode ilustrar o livro, né? Porque ela desenha lindamente, né? claro, Ai.
E publicar hoje, você pode publicar de forma independente, sem É. investimento praticamente. O A investimento Amazon faz isso. na Amazon, mas também tem no Brasil uma plataforma parecida com a Amazon que imprime livros físicos, você compra e daqui a 2 semanas você recebe o livro comprando só um. Não tem que imprimir uma quantidade, que é caríssimo, né? É. Sim. Então, e aí você imprime um e vê ele físico para ver se tem erros, corrige, e depois imprime aquela definitiva. Não, tem muito, muito recurso. Mas o que é importante é abrir isso para outros também. Tem Sim. muitos terapeutas que estão muito perdidos entre os velhos paradigmas e a percepção que não encaixa completamente do nosso trabalho no consultório, não encaixa completamente nos velhos paradigmas. E já não é suficiente com nos conformar com essa pessoa estar medicada e não ser problemática. Queremos uma vida para eles. Eles podem ter Sim. uma vida muito melhor, inclusive do que as neurotípicas. Não? Felizmente, a Ritalina não existia quando foi a época do Da Vinci. Ainda bem. Ainda bem, né? Ou do Michelangelo, né? Felizmente não existiam. Então, eles podiam ser neurodivergentes e, bom, sofriam, obviamente, porque ser neurodivergente ter uma sensibilidade. Mas não quer dizer que... Aí escreveu a Sandra. Oh, bom, muito bem. Fiquei presa num compromisso, perdão. Ok, está gravado. Bom, então... Entrou a mensagem, desculpa. Eu sou assim, TDAH, né? Então, eu estava falando, abrir essa possibilidade para compartilhar isso que na nossa realidade se apresenta e outras pessoas estão vendo no consultório, mas não sabem como agir. Se a gente vai para o lugar típico, acabam crianças medicadas e desencadeando uma depressão, outros sintomas muito piores. E, na verdade, é ver que tem coisas que estão aumentadas, não só aquilo que está diminuído. Antigamente, só para ir encerrando, quando eu comecei a estudar, a gente, na pedagogia, achava que se essa criança tinha dificuldade com matemática, você tinha que dar aula permanente de matemática para reforçar as habilidades não desenvolvidas. Há mais ou menos uns 30 anos, descobriram, com muita casuística já, né, porque vinham pesquisando 20 anos antes, que você podia pegar aquelas funções mais conservadas, mais desenvolvidas, e estimular elas. Então, se ela gostava de escrever, estimular isso. Quando essa habilidade já mais facilitada aumentava, ela ia arrastando todo o resto, né? Por quê? Porque essa criança que não se dá bem com matemática é obrigada a confrontar a frustração, a incapacidade, a sensação de que não compreende, a sensação de inferioridade. E isso diminui todo o resto. Quando você, em vez, é estimulado para aquela faculdade, aquela característica que você lida bem, se sente confirmado, se sente feliz, se sente bem-sucedido, e isso atinge todo o resto das funções. Então, arrasta positivamente o resto. Essa confiança de que eu não sou inferior, de que eu não sou anormal, mas que eu gosto mais disso. É. O mesmo para as pessoas neurodiversas, as crianças fundamentalmente. Se vocês compreendem espanhol, podem ver uma série de vídeos que estão no meu site, numa página que diz de Madrid, onde eu dei umas conferências esse ano. Tem vários vídeos que tocam diferentes dimensões da neurodivergência. Alguns deles estão em YouTube e vocês podem mudar as legendas para ter legendas em português.
Depois eu passo o link da página para vocês assistirem. Bom, gente, estamos mais ou menos pertinho da hora. Se alguém quer compartilhar mais alguma coisa. Como estamos? Raquel, como foi a tua chegada? Foi ótimo, adorei, Angélica. Que presente a sua cliente para Ah, você, né? Para nossa, você trazer a sua sensibilidade. Clientes que vêm para ajudar a olharmos a nossa própria sensibilidade, aonde ela está na nossa vida, né? É, com certeza. Pacientes que são tão pacientes comigo que pagam para me curar. É, maravilhoso. gostei Bom, muito. gostou? Que bom. Bom, seja bem-vinda. Se quiser ficar, a gente Não vou faz. ficar. Temos cadeiras Faz tempo ainda. que vocês estão juntos? Não, esse ano foi que começamos. Depois de uma apresentação que eu fiz no IGESP, o Marcos foi quem impulsionou. Disse, não, cara, eu não quero perder esse espaço, vamos lá. E ele fez aquele lobby. Ah, eu tô achando ótimo, porque no consultório eu acho que a gente está tendo mesmo que olhar para algumas coisas, né, que a gente não olhava antes. O tema é a solidão, né? Porque com Sim. esses temas a gente está muito sozinho. Então, para mim, Totalmente. eu sinto que é necessário ter pelo menos um pequeno espaço quinzenal, né? Onde a gente possa abrir, né, todas essas dimensões que fora de um ambiente seguro poderiam ser até questionadas, né? Exato. Mas que a gente trabalha com isso, vê isso no cotidiano. E não aceitamos a possibilidade de medicação ou restrição como tratamento, né? Sim. Aceitamos, talvez, a natureza na sua diversidade, não? Bom, gente, então nos vemos daqui a 2 semanas, tudo bem? Uhum. Ok, Combinado. Bem-vinda, combinado. Raquel. Ai, que legal ter vocês. Muito bom. Bem-vinda. Até. É dia 26, né? É isso? É É. isso, daqui a 2 semanas, dia 23 de setembro, já em primavera. Ó, É Meu primavera. Deus. Oba. Vamos Muito lá. bom. Até, queridos. Até. 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 Beijo. Obrigada. Muito Obrigada, obrigada, Angélica. gente. Tchau.